Boa noite, gente, graças a paz. E aí, tá gostando? Você vai gostar mais, amém? O louvor tá liberado. Amém. Coisa boa, né? Eu sei que você tá com vontade de vir pro culto, né? Eu tô aqui numa situação privilegiada, né? Tô podendo vir, mas de forma muito reduzida e para pregar também. Então, se você quiser saber o título, né, da pregação de hoje, eu vou lhe dizer. Eu vou tocar no assunto escatologia, mas antes de chegar lá, né, eu vou dar uma passeada rápida com você na Bíblia para que você possa entender exatamente o que eu vou falar. E se você gosta de título de pregação, já vai a minha. Como esperar a vinda. Amém? Se você quiser anotar aí, se você tiver caneta e papel, seria interessante. Tem algumas coisas que eu vou dar definição que eu acho que você poderia depois estudar. Amém? Então, eu queria, antes de entrar no assunto mesmo, escatologia, né, eu queria ler 3 textos para você, de forma rápida, e a gente vai ver que esses 3 textos, eles têm algo em comum, e que é importante a gente saber. Lá em Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23 e 24, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e compreender, em me conhecer e me compreender, pois eu sou o Senhor. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim, muito conhecido: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Daniel, capítulo 11, versículo 32, também muito conhecido, diz assim: o povo que em verdade conhece seu Deus resistirá com firmeza e coragem. Então, esses 3 textos, ele tem pelo menos uma palavrinha aqui comum, que é conhecer, e conhecer Deus. Amém? Em Jeremias fala conhecer e compreender. Em Oséias fala conhecer e prosseguir. E em Daniel fala que quem conhece o seu Deus resistirá com firmeza e coragem. Amém, gente? Então, a melhor forma e a forma mais segura de conhecer a Deus, eu sei que muita gente conhece a Deus no dia a dia, com situações que passa, e busca a Deus, e Deus soluciona aquele problema, e Deus ajuda, né, a vencer, e pessoas dessa forma também conhecem a Deus. Porém, a forma mais segura de conhecer a Deus é através da sua palavra. E eu queria falar exatamente o que é que o que a Bíblia fala sobre Deus, para que a gente possa continuar sobre o assunto. Eu vou chegar lá em escatologia. Para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa primeiro, né, saber sobre aquela pessoa. A gente conhece a pessoa, tendo um relacionamento com a pessoa, conversando com a pessoa, mas também a gente conhece alguém sabendo as qualidades daquela pessoa. A gente pode conhecer sobre o caráter daquela pessoa. A gente pode conhecer os atributos daquela pessoa. Então, quando eu falo de atributo, eu quero falar sobre aquilo que é próprio de alguém. Eu quero falar sobre as qualidades de alguém, sobre aquilo que a pessoa é. Então, a Bíblia fala sobre o caráter de Deus, a Bíblia fala sobre os atributos de Deus. E existe, de forma didática, quem gosta muito de fazer isso é o pessoal da teologia sistemática, é separar os atributos de Deus em 2 partes. A primeira são os atributos comunicáveis. Fernando, o que é os atributos não comunicáveis? São qualidades em Deus, são coisas que fazem parte de quem Deus é, que Ele não repartiu com o ser humano quando criou o homem. Exemplo, Deus é eterno no sentido de não ter começado
e nunca terminar. A existência dele não teve início e nunca terá fim. Essa eternidade de nunca ter início, Deus não comunicou com o homem, até porque Deus criou o homem. Agora, o homem nunca terá fim, ele é eterno. Mas a eternidade no valor da palavra de não ter início, Deus não pôde ter comunicado com o homem, até porque o homem foi criado. Outro atributo que Deus não comunicou com o homem foi a sua presciência. Deus sabe de tudo. Porém, o ser humano, ele tem o seu conhecimento limitado. Também a sua onipresença. Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus não comunicou, Deus não transferiu isso que faz Deus ser Deus para o homem. E outra coisa que Deus não comunicou foi a sua onipotência. Deus pode fazer tudo que não vai de encontro ao seu caráter. O homem, ele não pode fazer tudo. O homem não é potente como Deus é. Ele não tem todo o poder como Deus tem. Porém, existem aqueles atributos que foram comunicados com o homem. Quando Deus criou o homem, ele pegou coisas que eram dele próprio e transferiu isso para o homem também. Isso é chamado, de forma didática, de atributos comunicáveis. Foram atributos que foram também passados para o homem. Mas o seu início, se é que eu posso falar de início, vou falar a sua origem. A sua origem vem de Deus. Um exemplo de um atributo comunicável é a santidade. Quando Deus cria Adão e Eva, antes do pecado, eles eram completamente santos ou separados para Deus. Outro atributo que foi comunicado é a fidelidade, o amor, a bondade, a paciência, a misericórdia, a graça. Existem outras na lista, mas a gente vai ficar por aqui. Então, esses atributos também fazem parte do ser humano. O ser humano, ele pode ser fiel, principalmente antes da queda, né? Ele era completamente fiel, santo, bom, paciente, misericordioso e assim vai. Amém? Você que está em casa, amém? Porém, desses atributos comunicáveis, eu só vou falar sobre 3 deles. E eu não vou falar na perspectiva do homem. Eu vou falar 3 atributos que foram comunicados ao homem, mas na perspectiva de Deus. O primeiro que eu vou falar é sobre a misericórdia, mas eu não vou falar sobre a misericórdia que o homem tem. Eu vou falar sobre a misericórdia que Deus tem. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 2, se você puder abrir aí em casa, no capítulo 2, no versículo 4, Paulo fala assim: ou porventura desprezais a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Então, aqui Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, ele acaba aqui falando alguns atributos, e esses atributos eles foram compartilhados com o homem, mas ele fala sobre os atributos de Deus, que tem origem em Deus. Ele fala sobre a bondade de Deus, sobre a tolerância de Deus, sobre a paciência de Deus, e também fala sobre a misericórdia de Deus. E quando ele fala sobre a misericórdia de Deus, ele fala que essa misericórdia causa algo no homem. Ele fala que a misericórdia de Deus conduz, ou pode conduzir o homem ao arrependimento. Eu vou falar, além da misericórdia, outros 2 atributos, que também, normalmente, todo atributo de Deus, principalmente os comunicáveis, ele causa algo no homem. Além de ter sido compartilhado com o homem, quando o homem se expõe a esses atributos, algo acontece no homem. Aqui Paulo fala que a misericórdia de Deus conduz o homem ao arrependimento. Quando alguém se expõe a ver como Deus é misericordioso, algo é causado no homem. E Paulo fala que a misericórdia conduz. Essa palavra conduzir na língua original significa levar,
guiar ou dar uma ideia. Então, quando alguém, não é, ela precisa se arrepender e ela se expõe a como Deus é misericordioso, ela se expõe a esse atributo de Deus, normalmente ela é conduzida, é dado a ideia a ela para que ela se arrependa. Ou seja, o homem, ele fica capaz, ele é induzido, não com o sentido negativo dessa palavra, ele é levado, ele é conduzido a se arrepender, em ver como Deus é misericordioso. Outro atributo que eu posso falar aqui, que você conhece muito bem esse texto, é o que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Fala assim: o amor de Cristo nos constrange. É outro atributo, eu sei que esse atributo, que esse amor causa também algo nas pessoas. Esse amor nos constrange. A palavra constranger, na sua língua original, que aqui é o grego, é pressionar, mas não de uma forma negativa, de uma forma positiva. Pressionar no sentido de insistir. Quando qualquer pessoa, eu sei que aconteceu, se você já aceitou Jesus, isso aconteceu com você, isso aconteceu comigo, quando a gente foi exposto ao amor de Cristo, a olhar para o que Ele fez por nós, de ter deixado a sua glória, de ter se tornado homem, de ter morrido, passado 3 dias e 3 noites lá, e a gente é exposto a esse amor, que pagou o preço pelos nossos pecados, que morreu por nossa culpa e por nosso benefício. Quando qualquer ser humano ele é exposto a esse amor, ele entende esse amor acaba aqui pressionando essa pessoa, repito, de forma positiva, de forma a insistir para que essa pessoa se renda a esse amor. Então, cada atributo que Deus tem, todos eles, quando o ser humano ele entende o atributo, quando ele é exposto a isso, de forma a aquele atributo ser revelado a ele, algo é causado no homem. E o amor de Cristo aqui, ele constrange as pessoas. Outro atributo, e agora a gente vai pegar todo o tempo aqui, está lá em Tito capítulo 2, versículo 11 até o 13. Eu queria que você que está em casa, que aqui a gente vai pegar toda o restante da ministração. Tem outro atributo que Paulo fala aqui, mas Paulo ele linka esse atributo com algo escatológico, que a gente vai dar uma olhada aqui. Paulo começa assim no versículo 11, quando ele escreve para Tito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela, está falando da graça ainda no versículo 12, nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta presente era. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus, ela também é um atributo que foi comunicado com o homem. O homem também, ele pode agir com graça. Mas aqui Paulo fala não da graça do homem, ele fala da graça de Deus, que ela se manifestou salvadora. Aqui Paulo ele está falando sobre a questão de Jesus ter vindo, de Jesus ter vivido como homem, dele ter pago o preço por nós e ter ressuscitado para nossa justificação. E isso foi um favor de Deus. Não foi algo merecido por mim e por você. Deus decidiu fazer isso por nós. A única coisa que o homem precisa fazer, mas que não lhe dá mérito da salvação, porque é graça, é acreditar no que foi feito e receber Jesus. Mas Paulo fala que essa graça, e é interessante que esse assunto de graça, ele é muito comentado hoje em dia, né? Muita gente fala sobre graça, dando a entender que a graça é como se fosse um carimbo de autorização
para que as pessoas vivessem ou vivam da forma que querem. Isso não é a graça bíblica. Eu já li aqui, você já tem uma noção do que Paulo falou, mas eu vou explicar ainda mais. Mas pelo contrário, no versículo 12, o texto fala que essa graça salvadora, ela nos orienta. Repare, eu falei sobre a misericórdia que conduz o homem ao arrependimento. Eu falei sobre o amor de Cristo que nos constrange. E aqui Paulo fala algo muito interessante. Ele fala sobre a graça, nos orienta. Ou seja, outro atributo de Deus que também causa algo nas pessoas. Nesse caso aqui, Paulo fala sobre orienta. E essa palavra orienta, o que eu gosto do grego, porque ele acaba aqui mostrando para a gente uma foto que talvez a gente está vendo preto e branco, mostra colorido, a mesma foto. Essa palavra orientar, na sua língua original, a ideia que ela traz é de um adulto que ele tem a função desde uma criança bebê, ele tem a função de criar até a fase adulta. Então, essa palavra orientar é quando alguém tem a função de pegar uma criança e ele vai instruindo essa criança da forma correta de viver, ensinando o bem, o mal, o que é a vida, até a sua fase adulta. Então, o que Paulo está querendo dizer é que a graça que se manifestou de forma salvadora ao homem, ela também vai ter a função de orientar todo cristão até a sua fase adulta. Depois eu vou mostrar o que significaria essa fase adulta. Nós, quando a gente nasceu, logicamente, falando de forma natural, a gente passou por várias etapas na nossa vida. A gente era bebê, a gente virou uma criança, depois foi para a pré-adolescência, para a adolescência, a fase de jovem, adulto e etc. Então, cada etapa da nossa vida, a gente sempre precisa de orientação. E o texto, esse paralelo que Paulo fala, é que a graça, em cada parte da nossa vida cristã e espiritualmente falando, a graça, ela vai nos orientar. Ela vai guiar a nossa vida, ela vai instruir a nossa vida. É por isso que o Espírito Santo é chamado também na Bíblia de o Espírito da Graça. Então, essa palavra também no grego significa educar. Então, quando uma criança nasce, lógico, ela vai chegar naquela etapa que ela vai precisar ser educada. E a graça, ela vai estar lá para também, falando agora na nossa vida espiritual, para nos educar. Então, a graça, ela não veio para deixar a gente fazer o que quer. Ela veio para dizer quais os limites a gente pode andar. A graça também tem essa função. Ela também significa instruir. Então, quando Paulo fala dessa graça que primeiro se manifestou de forma salvadora, ela vai nos orientar, ela vai nos instruir, ela vai nos educar. Mas a quê? A renunciar. Então, todo crente que não viola a graça que a princípio lhe salvou, ela não vai deixar essa pessoa andar de qualquer jeito. Pelo contrário, ela vai educar a pessoa a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. É a primeira coisa que a graça vai fazer. Em todas as etapas da vida cristã, a graça vai estar lá para ajudar a pessoa, de forma a educá-la a renunciar às impiedades e às paixões mundanas. E também Paulo fala que essa graça vai orientar a viver. A forma da gente viver, a graça vai nos instruir como viver em cada etapa da nossa vida. A viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Então, a função da graça em operação na nossa vida, ela tem a função de, ainda que tenhamos
né, essa questão da renúncia, ela vai nos ajudar a renunciar. Por mais difícil que seja, mas a graça vai tornar isso possível. E ela nos ajudará a viver. Ela é a razão para tirar qualquer desculpa. Ela não é a desculpa, ela tira a desculpa. A graça não deixa a gente viver de qualquer forma. Ela não vai permitir, até porque ela vai nos educar e nos ensinar a viver. Porém, Paulo faz um link aqui. Ele fala o versículo 11, o versículo 12, e fala algo interessante. Ele fala, enquanto aguardamos a bendita esperança. Eu não sei se... Para mim, comigo foi assim. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com Sandra, normalmente eu ia pegar ela no colégio, né? Ela estudava aqui próximo, em Campo Grande. Eu tenho uma praça, a Praça do Hipódromo, na frente da escola. Lógico, né? Para impressionar, eu chegava na praça um pouco antes, né, dela largar da escola. E eu ficava sentado naquele banco, né, que tem na Praça do Hipódromo. E eu ficava aguardando Sandra. E quando Paulo traz essa ideia de aguardar, a ideia que Paulo está trazendo é uma ideia de uma expectativa alimentada. Na verdade, eu já trabalhava, na verdade não trabalhava, mas estudava, mas eu passava todo dia na expectativa que, em tal hora, eu vou chegar na Praça do Hipódromo, eu calculava para chegar um pouco antes, e ficava naquela expectativa durante o dia todo, ou seja, eu alimentava a minha expectativa. Eu ficava pensando, Sandra vai largar, depois a gente vai sentar na praça, a gente vai conversar, depois eu vou levá-la em casa e vou embora. Mas essa expectativa, esse aguardo de chegar o momento em que eu ia ver Sandra, ele era alimentado durante todo o dia. Então, antes de chegar lá, eu tomava um bom banho, escovava bem os dentes, né? Me organizava, botava um perfuminho. Então, toda essa expectativa alimentada, ela gerava um comportamento em mim, para que quando chegasse o momento do encontro, eu estivesse bem apresentável para isso. Então, essa palavra aguardar, no grego, traz essa ideia de uma expectativa que ela foi, durante algum tempo, alimentada. Ela mexeu com a sua forma de viver. Ela trouxe um excesso de emoção antes de se encontrar. Então, Paulo faz um link sobre a graça que nos ensina... Gente, preste atenção no que eu vou falar. A graça nos ensina a viver para se encontrar. A graça não permite a gente viver de qualquer forma, porque ela veio nos educar para um encontro. Ela vai fazer a gente viver de forma adequada, porque a graça ela veio ajudar para que quando a gente chegue diante de Jesus, a gente não seja reprovado. Amém, gente? Ela vai causar expectativa na gente. Ela vai nos ajudar a ter essa expectativa. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu sei que você já namorou dias, se você é casado, e você deve ter passado por isso. E se você está namorando, eu sei que sempre você está passando por isso. Existe uma expectativa para um encontro, principalmente para o primeiro. Você lembra quando você se encontrou pela primeira vez? A primeira... Gente, eu sei que Deus mora dentro da gente, mas fisicamente vai ser o nosso primeiro encontro com Jesus. De forma física, de ver Ele como Ele é, carne e osso, é a primeira vez. E a graça de Deus, pode ser até difícil essas renúncias, mas a graça faz ser possível essa preparação para o encontro. Mas vamos lá. Eu acho interessante como Paulo consegue construir as coisas bem, né, bem alinhado, vamos dizer assim. Então essa palavra
traz a ideia de uma expectativa alimentada, esperar querendo que chegue logo. Eu lembro que quando eu ia ver Sandra, eu queria que o horário para me encontrar com ela chegasse logo. Então, no grego, o que Paulo usa aqui, enquanto aguardamos, essa palavra tem a ideia de querer que a hora chegue logo. Não, é aquela ideia de não ver a hora de encontrar. É de ficar olhando o relógio. Rapaz, dá 10 horas, mas não dá a hora de eu me encontrar com ela. Pronto. Essa é a ideia que essa palavra que Paulo usou aqui. Enquanto aguardamos. Então, a graça, gente, ela vai nos preparar para que a gente tenha a coragem de olhar para o relógio e dizer, eu não vejo a hora de me encontrar. Tem muita gente que ora para Jesus não voltar logo, porque ele não está se beneficiando da graça. A graça que educa, a graça que acompanha em cada etapa da vida espiritual, corrigindo, alinhando, instruindo. Eu já vi pessoas, gente, dizer que não queria que Jesus voltasse agora porque precisa se ajustar. Mas se a gente se expor à graça de Deus, ela vai nos ajustar. Eu não posso deixar a graça de Deus ser em vão na minha vida. Esse atributo de Deus, ele tem a função de me preservar, de me preparar. Então a graça nunca vai ser o motivo de andar de qualquer jeito. Pelo contrário, ele vai nos ajudar a se preparar para se encontrar com Jesus. Amém? Amém, gente? A graça de Deus. Então, outra coisa. A graça nos ajuda para o encontro. Eu falei sobre o primeiro encontro. Quando a gente vai para o primeiro encontro com alguém, a gente pensa em que roupa a gente vai vestir. A gente não vai com qualquer roupa. A gente não vai com qualquer perfume. A gente se prepara, a gente se olha no espelho. E a Bíblia fala que a gente precisa estar com as nossas vestes brancas. Quem tem expectativa no primeiro encontro, quem sabe o que vai acontecer no primeiro encontro, aquele encontro da primeira conversa, né, aquele primeiro momento de que vai enrolar coisa séria, todo mundo que vai para o primeiro encontro, a não ser que seja uma pessoa muito relaxada, viu, que não quer saber de nada, mas quem quer algo sério, quer estar com a veste preparada para o momento. Então, quando a gente... Isso está tudo embutido dentro dessa palavra grega, viu? Essa expectativa que gera até essa forma de se vestir. E a Bíblia diz que nós precisamos estar com as nossas vestes brancas. Essa graça também, ela faz a gente cuidar da nossa aparência. O que é a nossa aparência? A nossa aparência é como a gente se mostra de forma social. Está falando da nossa moralidade. A graça vai nos ajudar a se encontrar com Jesus com a moralidade alinhada, de forma santa, de forma justa. A graça vai nos ajudar a isso. A graça vai nos ajudar a ficar imaginando como será o encontro. Gente, eu sei que os ímpios falam isso, e às vezes, infelizmente, os cristãos acabam aqui também pensando assim, né? Mas Jesus está demorando. Mas Jesus, o pessoal antigamente falava a mesma coisa. Enfim, mas quando a gente vai para essa esfera espiritual, quando a gente está bem espiritualmente, quando a gente está de forma adequada no nosso viver espiritual, a gente fica imaginando. A ideia que Paulo traz é que haja uma expectativa que mexa até com nossas emoções. É ficar imaginando, rapaz, eu vou me encontrar com Jesus. E pode ser a qualquer momento. Meu irmão, não existe mais nada para acontecer para Jesus arrebatar a sua igreja. É só uma questão de chegar a hora e chegar o dia. Não existe nada para acontecer. Não vai acontecer isso para poder Jesus voltar. Não existe nada.
O que existe é chegar o dia e a hora. E se for agora? Mas a questão é que a gente não quer acreditar que pode ser agora. Mas pode ser agora. Pode ser durante essa situação que a gente está vivendo mundialmente. E a gente precisa estar preparado. Pode ser agora. E a nossa vida precisa mostrar que essa expectativa ela é real na nossa vida. Porque pode ser agora. Esse primeiro encontro que vai durar toda uma eternidade pode ser agora. E a graça vai nos ajudar a estar imaginando nesse encontro. Da mesma forma que normalmente a gente fica imaginando quando a gente vai se encontrar com alguém. Amém, gente? E voltando a isso, a graça vai nos instruir na nossa vida para que a gente queira que a hora chegue logo. A minha pergunta, que serve para mim, que serve para você, você quer que essa hora chegue logo? Se a gente começar a imaginar no encontro que ele é real e que pode ser a qualquer momento, é porque a gente pensa pelo fato de não saber quando vai ser, a gente tem a ideia que vai demorar. Mas pode ser que não demore. Pode ser que não demore. Então, você quer que esse momento chegue logo? Você deseja que essa hora chegue logo? Eu estou me treinando para que essa expectativa ela seja viva no meu coração. Quando alguém está com expectativa, veja o que eu vou falar. Quando alguém está com expectativa que vai se encontrar com alguém que vai ser sua namorada, ser seu namorado, ou algo do tipo, a pessoa, quando está naqueles dias, ou no próprio dia do encontro, a pessoa não vai ter a olhar para ninguém, porque ela já tem um comprometimento emocional com outra pessoa. E Paulo, quando usa essa palavra, aguardamos, ele está trazendo essa ideia do compromisso emocional envolvido. Então Jesus ele vai voltar, Jesus está perto de voltar, e ele quer que isso mexa com a nossa vida. Ele quer que isso mexa com as minhas vestes espirituais, ele quer que isso mexa com minha moral, que é a forma que eu vou me apresentar diante dele. Isso precisa mexer com a gente. E para isso, ele nos deu a graça que nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Enquanto a graça ela nos educa a viver dessa forma, a gente também está esperando ou aguardando a bendita esperança. Muito crente não consegue utilizar a graça para ficar acima das impiedades, das paixões do mundo. Muitos cristãos não conseguem viver de uma forma sensata, justa e piedosa, é porque eles não estão aguardando a vinda. Então, eles não se utilizam da graça para vencer. Eles não se utilizam da graça para viver de forma santa, justa e piedosa. Então, nós precisamos aguardar Jesus. Eu queria que você estivesse em casa agora, você abrisse lá em Hebreus, no capítulo 9. Eu acho até incrível quando algumas pessoas elas começam a falar da graça e dá a ideia que a graça é a liberação para viver de qualquer forma. E parece que elas esquecem que existe Tito capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 3. Que a graça nos orienta, nos educa e nos ajuda quanto a aguardarmos a bendita esperança. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, fala assim: escuta bem o que o autor de Hebreus falou.
assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas. E aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos os que o aguardam. Veja o que o autor de Hebreus fala, que Jesus vai se manifestar uma segunda vez para brindar a salvação para quem o aguarda. O texto fala que a salvação ela vai ser comemorada para quem o aguarda, para quem conta o tempo e tem aquele sentimento, poxa, eu quero que chegue logo. O autor de Hebreus fala que ele vai brindar a salvação para as pessoas que ficam querendo que o momento aconteça logo. Porque quem não tem essa expectativa, quem não tem esse sentimento, dificilmente ele vai se utilizar da graça para que a graça o eduque, para que a graça o instrua a como viver. Queria que você também abrisse agora em Tiago, no capítulo 1. Fernando, como eu vou saber se eu estou ou não preparado para esse encontro? Como é que eu vou observar, não é observar nas pessoas, é observar em você mesmo. Como é que eu vou me ver, como é que eu vou conseguir me enxergar e ver que eu estou preparado para esse encontro? Eu não sei se você já se olhou no espelho hoje, eu já, antes de vir para cá também, né? Eu olhei minha roupa, olhei o sapato, olhei, né, o nariz, olhei o cabelo, se estava tudo ok. O que é que o espelho faz? O espelho mostra como é que você está. O espelho vai mostrar o que é que você precisa ajustar. O espelho pode até mostrar que você não precisa ajustar em nada. Mas o espelho, ele mostra o seu estado presente. O espelho vai mostrar como as pessoas vão lhe ver. O espelho não só mostra como você está se vendo. O espelho vai mostrar quando você sai da sua casa, como as pessoas vão lhe ver. E aqui em Tiago, capítulo 1, no versículo 22, diz assim: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Versículo 23. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. O que é que Tiago está dizendo? Que uma pessoa que ela escuta a palavra, mas ela não pratica a palavra, é como alguém que vai diante do espelho, se olha no espelho, e o espelho está mostrando, né, como ela está, mas ela sai da frente do espelho e depois esquece de como era a sua aparência. Ou seja, a pessoa ela não quis se ajeitar, ela não quis olhar para o espelho e tirar suas imperfeições, porque essa é uma função do espelho. E quem faz isso é como alguém que escuta a palavra. Nunca se escutou tanta palavra, né? É só abrir o Instagram que vai ter centenas de pessoas lá na live falando da Bíblia. Você, eu também, a gente está vendo a palavra dentro da igreja, né? Quando a gente frequenta o culto. A gente está ouvindo a palavra quando a gente está vindo no YouTube agora, no canal da igreja, ou em qualquer outra forma que a gente tem acesso à palavra, mas a palavra ela é espelho, ela vai mostrar como é que a gente está. E se a gente não quiser se corrigir, é como alguém que escuta e não se prepara visualmente para como as pessoas vão nos ver. A gente não está nem aí. A gente está com o cabelo despenteado, a gente está talvez com a catutina no nariz. Mas uma pessoa que não pratica a palavra, só escuta, ela não está querendo se preparar socialmente
para como as pessoas vão ver ela. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, a gente vai ver Jesus, mas Jesus também vai nos ver. E a forma de se preparar é escutar essa palavra, e existe uma graça para alguém que escuta essa palavra e que pratica essa palavra. Eu vou dizer que é como eu e você, que a gente vai na frente do espelho, a gente se olha, a gente se ajeita, a gente percebe que talvez esteja com barba a fazer e faz a barba, a gente olha como é que está o penteado do cabelo, se está assanhado, e ajeita, e a palavra é o nosso espelho. Se você quer saber se está preparado, você precisa olhar direito para essa palavra. Você não pode ir no espelho e sair logo. Você precisa ter atenção naquilo que você está escutando e ter a disposição de praticar essa palavra. Agora, lembra, a graça vai nos ajudar a renunciar. Não é uma renúncia por renúncia. É uma renúncia ajudada. Então, tudo aquilo que a palavra mostrar de que eu preciso ajustar, existe uma graça para fazer. Nenhum cristão, gente, nenhum cristão, nem eu e nem você, a gente pode ter desculpa para não se preparar. Porque além da exigência de estar pronto, existe algo para nos ajudar. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito da graça. Ele vai nos ajudar a estar preparado para o noivo. Não existe desculpa. Não, o Espírito Santo não veio nos ajudar a viver de todo jeito, a permitir a ser qualquer tipo de noiva. Não. As nossas vestes de noiva, elas precisam estar limpas. E a graça está conosco para nos ensinar a como viver. Agora, enquanto a graça está nos educando em cada fase da nossa vida, Paulo fala, enquanto aguardamos. Irmão, vai ficar muito mais fácil renunciar ao mundo enquanto se aguarda. Não existe, gente, não existe desculpa. Você tem uma Bíblia. Olhe para o seu espelho. Ele vai dizer como você está. E se não tiver bonito, meu irmão, a graça vai te ajudar a viver. O Espírito Santo fortuna. Se você não tem muita coisa para fazer na sua casa, meu irmão, tira aquele tempo que era do filme e se achega ao trono da graça. Ela vai lhe ajudar a estar pronto para se encontrar com aquele que deveríamos estar olhando para o relógio e pensando, rapaz, eu quero que esse dia chegue logo. Eu estou pronto, eu estou bem vestido, a minha moral está bem, alinhada. Eu não estou falando de merecimento e ser salvo, gente. Eu estou falando de estar pronto para se encontrar. Ele está pronto. A questão é, estamos prontos? Espero que você esteja. Não está, se apronte. Existe um trono da graça para você se achegar, para eu se achegar. Aproveita esse tempo, meu irmão. Que não está correria, que não está muita coisa para fazer. E mesmo se tiver, se achegue ao Espírito da graça, a Ele que vai te ajudar a se encontrar com o autor, e consumador da nossa salvação. Antes de entregar, eu queria orar. Você que está em casa,
Você deseja orar? Ora comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ter esse sentimento, essa impressão de expectativa, que pode ser agora, que isso é real. Pode ser agora, Pai. Pode ser agora um momento em que milhões de pessoas no mundo todo não vão ser infectadas, elas vão sumir. Elas vão se encontrar de uma vez por todas e entrar na eternidade com o corpo completamente glorificado e se encontrar com Jesus. Queremos que você nos ajude a se enxergar através da tua palavra, para quando esse dia chegar, a gente não ter no que se envergonhar, para que a gente não fique naquilo que a tua palavra fala de tribulação, mas que a gente de fato possa se encontrar com você. Queremos clamar o teu sangue que nos purifica de todo pecado. Nós nos arrependemos, Deus, de qualquer coisa que manche as nossas vestes, que manche a nossa moral. Queremos expectativa, queremos estar prontos. Em nome de Jesus. Amém.